Boa noite, amados irmãos, queridos seguidores de Dulce, que a paz do Cristo seja com todos. Hoje, como todas as quintas, vamos falar um pouquinho sobre as palavras do Mestre. E eu escolhi um item 27, dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nos diz o seguinte: devemos pôr um fim às provas do próximo? Deve-se pôr um fim às provas do próximo, ou é preciso, por respeito às vontades de Deus, deixá-lo seguir o seu curso? E a resposta: dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para concluir vossas provas, e tudo o que vos acontece é uma consequência de vossas existências anteriores. É o peso e obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca reflexões em algumas pessoas, ideias às quais é necessário combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Alguns pensam que, a partir do momento que está na terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuá-las, mas que, ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Ou se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele de vossos irmãos, não irás mais além? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um alívio de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer: é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a transpor essa prova com ânimo, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos os meios de fazer parar esse sofrimento, se não foi-me dado também como prova ou expiação deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos uns aos outros sempre em vossas provas. Nunca vos torneis instrumento de tortura para ninguém. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente os espíritas, pois estes devem entender o alcance infinito da bondade de Deus. O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação, e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraço às decisões do Senhor, não alterará o curso da justiça divina. Pode, sem receio, usar todos os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la segundo julgue necessário. É um trecho bem interessante e com o qual eu me identifico diante de experiências pelas quais passei, né? Alguns anos atrás, alguém me convidou para conhecer a cara da pobreza, né? A cara da miséria, né? E eu aceitei o convite, saindo aqui dentro da comodidade do meu lar, que não é a nona maravilha, mas que supre as minhas necessidades, e isso é o suficiente. E então eu fui conhecer
eu fui conhecer os bairros mais pobres, as famílias mais carentes, eu vi realmente de perto a miséria, a fome, as pessoas, os nossos irmãos com necessidades básicas e sem nenhum alento. E isso me chocou profundamente, porque eu saí do meu mundinho cor-de-rosa, que, como eu disse, não era perfeito, mas eu vi coisas muito piores, aterradoras. Eu meio que me senti como Siddhartha Gautama quando saiu lá do seu reino, né? É uma comparação grotesca, claro, né? Mas quanto chocou o Siddhartha sair do seu reino e ver a miséria humana, assim me chocou sair do meu conforto, da minha zona de conforto, e ver os meus irmãos naquela situação de penúria, precária realmente. Mas aí eu, obviamente que na frente daquelas pessoas me portei muito bem, mas durante todo o percurso de volta para casa, eu vim chorando copiosamente, porque aquilo realmente me chocou. Eu nunca tinha visto tanta miséria de perto. E a pessoa que me levou e me apresentou esses lugares, esses bairros, essas pessoas, essas famílias, talvez para me consolar, me disse o seguinte: que eu tivesse o entendimento que cada um está no lugar onde precisa estar para a sua evolução. Que cada um está na condição que precisa estar para a sua evolução. Correto, isso é correto. Mas, e a nós? Não caberia o sentimento de compaixão e de tentar amenizar um pouquinho aquele sofrimento? Era o que eu me perguntava. Eu vou ficar olhando essa situação porque aquele meu irmão, ele está passando porque ele merece estar ali naquele lugar, naquele momento, porque é a condição que ele precisa para a sua evolução. E vou me omitir quanto a isso. E então foi onde eu resolvi tentar de alguma forma suavizar aquela situação, onde naquele momento eu estava em uma outra casa espírita e dentro dessa casa espírita convidei a todos para que fizéssemos o que eu chamei de dispensa do bem, onde cada um depositava um alimento, né? E assim montávamos as cestas básicas que entregávamos àquelas famílias carentes. Porque ir lá olhar a pobreza e voltar para casa sem fazer nada era omissão, eu vejo assim. Além de falta de empatia, falta de compaixão, falta de amor ao próximo. E foi assim que surgiu o nosso trabalho, né? Começado lá na outra casa e com a continuação aqui dos seguidores de Dulce. Lá deixei uma semente que até hoje germina, né? Floresce, frutifica, e isso é muito gratificante para mim. E dentro dos seguidores de Dulce fazemos a mesma coisa. E é isso o que nos diz, e é por isso que eu me identifiquei com essa passagem do Evangelho. Porque se aquele irmão está em prova, está passando por uma provação, foi combinado, aceitou o acordo de passar por aquela provação, precisa daquilo para a sua evolução, até que ponto, né? Só Deus sabe, né?
Está ali no Evangelho, só Deus sabe até que ponto ele precisa. E se Deus nos fornece alguma ferramenta para suavizar aquela dor, uma palavra de consolo, às vezes um aconselhamento que nos vem por intuição do nosso mentor e a gente diz e a pessoa consegue resolver ali determinada situação que está incomodando, fazer preces por quem necessita, pelos enfermos, pelos que estão passando por problemas, enfim, são ferramentas que nós temos, que podemos utilizar e devemos utilizar como bons espíritas, porque se a eles cabe as provas, a nós não cabe a omissão. A nós cabe a tentativa de suavizar, de amenizar, de tentar que aquela prova seja mais leve, mais suave. E então, está bem claro ali no Evangelho, né? Que ao invés de a pessoa agravar o sofrimento daquele que está em prova, não, ele está em prova, então vamos tocar o dedo na ferida para que ele passe mais rápido esse período que ele precisa para evoluir. Não. Ao invés disso, vamos tentar que isso seja feito de uma forma bem mais fácil, um pouco mais fácil, né? E é por isso que eu trouxe esse tema para vocês, porque eu acho que ele nos diz muito dentro do grupo, porque esse trabalho que a gente faz das cestas básicas, que esse grupo maravilhoso se une, né? Um trazendo feijão, arroz, o outro trazendo a farinha, o outro me mandando macarrão, vários nos fazendo pix, né? E a gente consegue montar cestas e a gente consegue amenizar a fome, né? Durante um tempo, a gente sabe que, né, é durante um tempo, mas a gente consegue suavizar aquela prova. Eu já cheguei em casas onde fui chamada de anjo, né? Porque naquele momento que eu cheguei, a família realmente não tinha mais nada. E o pai chorava copiosamente porque ele não tinha um pedaço de pão para dar para o filho que estava pedindo. Então, assim, eu acho que isso tem tudo, esse item, né, tem tudo a ver com os seguidores de Dulce, com o trabalho que a gente faz, com a forma que a gente tenta amenizar a dor do outro através dos nossos passes, do trabalho de passes, através das nossas vibrações, através de emanações positivas, né? Através das nossas preces e através da ajuda material também. Quantas vezes, né, uma mãe que está lá nos pedindo uma caixinha de leite para dar para o seu filho porque não tem, enfim, medicações, quantas coisas a gente pode fazer para amenizar um pouquinho aquela prova que o nosso irmão está passando. Não nos importa se ele escolheu, não nos importa se é uma expiação, não nos importa, né? O que nos importa é que se nós temos as ferramentas, claro que milagre não podemos fazer, né? Mas a querida Dulce ali sempre dá um jeitinho e nós conseguimos levar um pouco de alento, seja de que forma for, a esses irmãos, não dando fim às suas provas, porque este fim, as provas e expiações, só cabe a Deus,
mas suavizando, amenizando e levando um pouco do nosso amor ao próximo. Esse era o recadinho de hoje, né? E eu quero que vocês guardem isso no coração e saibam da minha gratidão, sempre, né? Muito grata por todas as bênçãos recebidas nesse grupo através do auxílio material e espiritual que nos proporciona suavizar as provas e expiações de nossos irmãos. Gratidão, que nossa querida Dulce abençoe a todos. Paz e luz.